Olá, eu sou o professor Sebastião Barbosa de Oliveira Filho, mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, do Polo de Parintins, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual da Avaliação Nacional da Disciplina Problemáticas da Educação Física, ministrada pela professora doutora Fernanda Moreto e Poussetto e pelo professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. Essa apresentação está baseada na obra Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço no PROEF, que traz as problemáticas da educação física escolar que foram estudadas ao longo de 7 semanas. O que podemos destacar é que nenhum destes textos apresentam respostas simples, pois são temáticas bastante complexas. Na primeira semana, temos como tema os tipos de atuações docentes, apresentado pelo texto do professor Fernando Jaime Gonzalez, que traz uma relação entre o rola-bola e a renovação pedagógica, no qual podemos destacar que existem 3 tipos de atuações docentes, de acordo com as suas características. Primeiro, nós temos as práticas tradicionais, voltada ao desenvolvimento esportivo, ao treinamento físico e pela busca incessante de resultados. Trata-se de uma prática com a perspectiva caracterizada pela subordinação da educação física aos códigos e ao sentido da instituição esportiva. Depois nós temos o abandono do trabalho docente, ou desinvestimento pedagógico, que é quando o professor deixa de intervir nas aulas e acontece o famoso rola-bola, que é muito comum nas aulas de educação física, onde o professor deixa os seus alunos escolherem a atividade que irão realizar na aula. E por fim, apresentaremos as práticas inovadoras, onde o professor está sempre em busca de inovações em suas aulas, promovendo uma maior participação e engajamento de seus alunos. Mas para compreendermos esses tipos de atuações docentes, é necessária a interpretação a partir de 4 dimensões de análise, que são elas. Primeiro, o processo de transformação da área, onde esses professores não conseguiram acompanhar as transformações e modificações da área ao longo do tempo. Segundo, nós temos as condições e objetivos de trabalho desses profissionais, que são os recursos oferecidos pelo sistema escolar para o professor desenvolver suas atividades, tais como remuneração salarial, tempo para planejar suas aulas, qualificação e formação continuada, número de escolas em que trabalha, quantidade de alunos em sala de aula, infraestrutura e material didático disponível. Terceiro, nós temos a cultura escolar e sua relação com a disciplina Educação Física, que ainda podemos ter uma subdivisão. Primeiro, que é a invisibilidade da educação física, que é como os outros professores, os gestores, enxergam a educação física dentro da escola. Nós temos a hierarquia dos saberes escolares, onde a educação física é vista como uma disciplina menos importante dentro do currículo escolar. E também o caráter funcional do abandono, onde os professores ocupam seu tempo com outras atividades dentro da escola. E por último, nós temos as disposições sociais do professor atualizadas no contexto do trabalho. Na segunda semana, temos como tema a relação entre a teoria e a prática, apresentado pelo texto da professora Soraya Cristina Darido, que traz a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Destacamos que existem 2 tipos de relação entre teoria e prática, que é, primeiro, o saber fazer, que é a parte conceitual da atuação. A teoria é separada da prática, onde o conteúdo apresentado em sala de aula muitas vezes não tem relação com o conteúdo apresentado na aula prática. Ou seja, o professor não consegue fazer essa relação entre teoria, entre as 2 aulas, entre a prática e a teoria.
Segundo, nós temos a educação física de sala de aula, onde o conteúdo simplesmente apresenta um discurso sobre o movimento corporal, com ênfase no aluno conseguir realizar o movimento apresentado, e não no porquê dele executar tal movimento. Já sobre o saber sobre o fazer, que é a parte procedimental da nossa atuação, onde o professor apresenta, elabora, planeja os seus conteúdos, tanto na teoria quanto na prática, de forma interligada, de acordo com as características dos saberes corporais, conceituais e atitudinais. O professor deve ter o conhecimento de que em toda a sua atuação docente existem, de acordo com a BNCC, as 8 dimensões do conhecimento, que são elas: a experimentação, uso e apropriação, a fruição, a reflexão sobre a ação, a construção de valores, a análise, a compreensão e o protagonismo comunitário. Devemos ter a compreensão de que a educação física contempla a cultura corporal do movimento, onde o componente precisa tematizar sobre todas as práticas corporais, ensinando o aluno a saber fazer determinado movimento, mas, sobretudo, ensinar esse aluno sobre o saber fazer desta prática corporal. Na terceira semana, temos como tema os aspectos legais da educação física escolar, apresentado pelo texto da professora Fernanda Moretti Possetto e professora Soraya Cristina Darido, que traz a relação da evolução histórica da legislação da educação física escolar. Iniciamos pela educação física na LDB de 1961 e de 1971, onde a primeira LDB de 1961 diz que a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e aos alunos com idade até 18 anos. Já em 1971, a educação física deixou de fazer referência ao limite de idade, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estivesse em alguma dessas seguintes condições: trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. Já em 1977, foram incorporadas a esta lei o aluno de pós-graduação e a mulher com prole. Já na LDB de 1996, a educação física passou de atividade a componente curricular. A nova LDB extinguiu o decreto anterior e, por meio da Lei nº 9394/1996, a educação física torna-se então obrigatória em todo o ensino básico, sendo facultativo nos cursos noturnos, e ela deixa de ser componente obrigatório no ensino superior. Em 2001, foi alterado o texto novamente. O artigo 26, em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular. Atualmente, temos em vigor a Lei nº 10.793/2003, que veio na tentativa de reverter a situação confusa do texto da LDB de 1996, com a definição mais específica da facultatividade nas aulas de educação física escolar, que diz assim: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Primeiro, que cumpra uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar ou que estiver obrigado à prática da educação física, amparado pelo decreto número 1044, e a mulher que tenha prole. Já na quarta semana, temos como tema a indisciplina e o afastamento dos estudantes.
apresentado pelo texto da professora Soraya Cristina Darido, pelo professor Fernando Jaime Gonzalez e pelo professor Gui Ginciene, que traz a questão da disciplina e do afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. Atualmente, os professores vêm enfrentando dois grandes problemas: o afastamento dos estudantes das aulas e a indisciplina dos alunos durante o desenvolvimento das atividades. Podemos apresentar alguns motivos. Primeiro, os aspectos legais, onde permite que aconteça a cultura das dispensas das aulas de educação física. A repetição dos conteúdos tratados ao longo de toda a educação básica, que são muito repetitivos em todas as séries. O insucesso e a exclusão dos alunos nas aulas, muitas das vezes por não conseguir executar tal movimento ou não conseguir jogar bem. As aulas no contraturno, onde temos o aumento dos casos de evasão, o que dificulta o ato de ensinar. Muitas das vezes o aluno não comparece a essas aulas no contraturno. Temos as classes numerosas, com um número de alunos muito grande dentro das salas. Às vezes o espaço físico, escola que não possui uma infraestrutura. E muitas das vezes até os materiais disponíveis. Temos também as questões de gênero, como no caso das meninas que são excluídas dentro das aulas de educação física. Diante de tudo isso, devemos trabalhar a promoção de atitudes inclusivas, onde o professor planeja suas atividades, onde todos possam participar. Sempre intervindo. O professor precisa e deve estar atento para intervir sempre que preciso nas aulas. Temos também que trabalhar o protagonismo e a participação no planejamento, aproximar o aluno da preparação das aulas, para que ele também possa se sentir como parte daquele aprendizado. Podemos apresentar com algumas sugestões, como o modelo de esporte, o Sport Education. Temos também o futebol calerreiro, atividades corporativas, entre outros. Já na quinta semana, temos como tema as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, apresentado pelo texto do professor André Luiz Rudiero Barroso, que trouxe reflexões sobre o ensino dos esportes nas aulas de educação física. Precisamos compreender que existem duas formas de analisar este conteúdo. Primeiro, o esporte na escola e segundo, o esporte da escola. No esporte na escola, ele segue uma padronização das modalidades esportivas, seguindo uma sequência na modalidade, onde o aluno precisa aprender os fundamentos, por exemplo, onde se exige a perfeição dos gestos técnicos, muitas das vezes causando sucesso a poucos e insucesso a muitos. O professor fica naquela busca pelo aluno talentoso. As aulas, na verdade, se transformam em centro de treinamento esportivo. Já no esporte da escola, o aluno precisa aprender sobre os esportes, compreender a lógica interna do esporte. As atividades precisam ser direcionadas para todos. Professor e aluno precisam junto construir as regras e adaptar para que todos participem. O aluno precisa vivenciar os vários tipos de esportes. O professor deve proporcionar a experiência das mais variadas formas de esporte em suas aulas, sempre aproximando, trazendo para o contexto histórico dos esportes, fazendo com que o aluno entenda a evolução dos jogos ao longo do tempo, dos esportes, a sua aplicação no contexto social, os seus benefícios e o porquê de ele praticar aquele determinado esporte. Devemos levar em consideração que sempre o aluno é o nosso elemento principal. Na sexta semana, temos como tema as questões de gênero na educação física escolar.
apresentado pelo texto do professor Osmar Moreira de Souza Júnior, que nos faz entender sobre os seguintes conceitos. O conceito de gênero, onde sabemos que é determinado pela condição social e cultural, quando sabemos e identificamos aquilo que atua marcando nossos corpos em masculino e feminino. O conceito de sexo, que traz os conceitos das características biológicas, a anatomia do homem e da mulher. O conceito de sexualidade, que está associado a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. E o conceito de orientação sexual, que podemos dizer que se refere à forma pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, estando intimamente relacionada às formas como essas pessoas se relacionam e se expressam seus desejos com outros homens e mulheres. Devemos entender que existe em cada um a individualidade biológica e devemos sempre respeitar essa individualidade. Devemos promover a todo custo a equidade, com a participação de todos, sem nenhuma discriminação. Já na 7ª semana, temos os temas geradores, que são as problemáticas dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, apresentado pelo texto de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, que traz o conceito da educação como prática dialógica e libertadora, centralizado na importância do diálogo e da investigação dos temas geradores, como caminhos para a conscientização e a transformação social. Fomos solicitados a realizar um ensaio reflexivo a respeito do tema, identificando as situações limites, que são aquelas encontradas no nosso cotidiano profissional docente, dentro das problemáticas apresentadas na disciplina, e os inéditos viáveis, que são as sugestões ou ações concretas para minimizar, combater ou extinguir essas situações limites. Com isso, os temas geradores têm papel fundamental extraído da realidade concreta dos professores e alunos, identificados através de uma investigação participativa, que considera suas vivências, suas contradições e seus contextos históricos, dentro de todo um contexto escolar. A análise desses temas permite a problematização da realidade, desenvolvendo uma consciência crítica e trazendo o posicionamento como sujeitos ativos na transformação do mundo. Bom, esse foi o nosso mapa conceitual da disciplina Problemática da Educação Física. Cada problemática ou temática estudada ao longo da disciplina serviu para reflexão profunda enquanto professor e apresenta novas possibilidades para a melhoria de nossa atuação enquanto docente, principalmente dentro da educação física escolar. Muito obrigado.